E aí, galerinha do quarto ano, beleza? Pura sem mistura, professor Gerson com vocês aqui do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem, vamos lá para nossa aula de hoje. Vamos mudar aqui a agenda de vocês, página 115. Nossa aula de hoje é na página 114, livro de matemática, beleza? Muito bem. Galera, hoje nós vamos começar o estudo aí dos ângulos, certo? Muito bem. Direto ao ponto, sem perda de tempo, sem enrolação, beleza? Sem enrolação, vamos estudar aí os ângulos, página 114 do livro de matemática. Galera, é o seguinte, bem simples. O que é um ângulo? Grande pergunta, né? O que é um ângulo? O ângulo ele é formado pelo encontro aí de dois segmentos de reta. É simples assim. Tem muito o que saber não. Simples assim. Você tem dois segmentos de reta. Tem uma reta aqui, um segmento de reta aqui. Essa abertura aqui, ó, esse ponto nós chamamos de vértice, né? Que é o encontro aqui das dois segmentos de reta. Essa abertura é o ângulo. Entendeu? Esse é o ângulo. Aí esse ângulo pode ter vários graus, pode ter 1 grau, pode ter 20 graus, pode ter 30 graus, pode ter 90 graus, pode ter 180 graus, pode ter 360 graus, que é quando é uma volta toda, entendeu? Então depende de como é a abertura, né? Qual é o ângulo de abertura aí desses dois segmentos de reta. Então bem tranquilo. No livro de vocês aí fala, ó, como você já sabe, chamamos de vértice cada encontro de linhas marcado por um ponto. Chamamos a abertura de um vértice de ângulo, que é medido em graus, cujo sinal é a bolinha. Então, foi o que eu falei, ó. Você tem um vértice, que é o encontro de duas linhas, aí você tem uma linha para cá, tem outra linha para cá. Nós chamamos de segmento de reta. Ou pode ser uma reta ou uma semi-reta, depende da situação. Aí essa abertura aqui, ó, nós chamamos de ângulo, certo? Aqui é o ângulo de abertura. E ele é medido em graus. Vamos supor que fosse 30 graus esse ângulo, ó. Então era 30. E esse símbolozinho aqui, ó, que é tipo um Ozinho lá em cima, né? Representa a unidade de medida do ângulo, que é grau, certo? Grau. Beleza? E os ângulos eles podem ser retos, agudos, obtusos, rasos ou de uma volta. É isso aí que você tem que gravar bem direitinho, ó. Tipos de ângulo, vamos colocar assim, ó. Tipos de ângulos. Eu tenho o ângulo. Vamos começar com o ângulo reto. Reto é o ângulo de 90, vou colocar assim, ó, 90 graus, certo? Como é que você forma um ângulo reto? Você tem assim, um exemplo, né? Aí ele é representado dessa forma. Faz um quadradinho aqui no vértice, ó, e um pontinho no meio. Esse é um ângulo reto, beleza? Aí aqui você pode ter, ó, uma semi-reta, né? Outra semi-reta. Lembra que a semi-reta tem começo, mas não tem fim. Então esse é um ângulo reto, beleza? Vamos ver agora um ângulo raso. Um ângulo raso. Ó. O ângulo raso ele tem 180 graus. Então ele é representado assim, ó. Tem a semi-reta para cá, semi-reta para cá. Aqui é o vértice, ó. Que é o vértice. Vou chamar aqui de vértice A. Então o ângulo de 180 ela é assim, ó. É como se fosse meia volta, certo? Esse é o ângulo raso, beleza? 180 graus. O ângulo reto tem 90, o ângulo raso tem 180. E tem um ângulo de uma volta, ó. Uma volta. Esse ângulo de uma volta, pessoal, ele tem... deixa eu mudar a cor, né? Deixa eu escrever logo. 360 graus, certo? O ângulo de uma volta ele tem 360 graus. Deixa eu só mudar a cor aí, que ficando colorido para você não misturar as bolas aí no final da história.
Ó. Tem 360 graus. Ó. Aí como é que ele é representado? É representado assim, ó. Você tem uma semi-reta para cá, né? Um exemplo. Aí ele deu uma volta todinha, ó. Certo? Faz de conta que é no meio aí. Ó, você tem aqui a semi-retazinha. E esse ângulo ele deu uma volta todinha, ó. Assim, ó. Entendeu aí a ideia? Ó, vamos supor que ele deu uma volta todinha. Então ele deu uma volta de 360 graus. Uma volta inteira é 360. Por isso que a meia volta, ó, é 180. Certo? Aí você pode decorar os nomes, ó. O ângulo reto, 90 graus. O ângulo raso, 180 graus. Você pode imaginar que tá nadando, ó. Tá nadando no raso, né? Tá, 180 graus, uma volta, 360. Beleza? Aí você tem ainda o ângulo agudo, certo? O ângulo agudo, colocar assim, ó, ele é menor do que 90 graus, certo? Esse é o ângulo agudo. Então você tem um vértice, tem as duas semi-retas aqui, ó. Vamos supor aqui você tem um ângulo. Aí esse ângulo ele pode ser qualquer um, sendo que tem que ser menor que 90. Ele pode ir de 1 até 89 graus, né? De 1 grau até 89 graus. Entendeu aí? De 1 até 89. Show de bola. E eu tenho o ângulo obtuso. O obtuso, ele é maior do que 90 graus. E aí, ó. Aqui um exemplo, ó. Maior do que 90 e tem um detalhe. Ele é maior do que 90 e menor do que 180. Beleza? Ele tem mais ou menos essa ideia aí. Porque se ele chegar a 180, aí ele vai ser um ângulo reto, né? Tá entendendo? Certo? Ele vai ser um ângulo reto se ele for 180. Mas aí, na teoria, ele é maior do que 90. Maior do que 90 é um ângulo obtuso. Vou tirar essa parte aqui. Para ficar mais fácil você entender. É maior do que 90, é obtuso. Lembrando que um desses ângulos obtusos pode ser o ângulo raso, que é o de 180. Beleza? Então aqui ele tem que ser maior do que 90. Certo? 91 até, vamos colocar assim, até 360. Certo? 91 graus até 360 graus. Aí você tem um ângulo obtuso, que ele é maior do que 90. Show de bola? Entendido? Então fica com essa ideia aí, certo? Vamos só recapitular esses 5 tipos de ângulos aí. O ângulo reto, 90 graus. O ângulo raso, 180 graus. O ângulo de uma volta, 360 graus. O ângulo agudo, menor do que 90 graus. O ângulo obtuso, maior do que 90 graus. Tranquilo aí, né, pessoal? Mas é decorar mesmo. Tem que decorar isso aí, essas nomenclaturas, certo? E vamos para a atividade, ó. Tem a questão 1 aí na página 114. Diz assim, ó: encontre os ângulos dos polígonos abaixo. No primeiro polígono aí, na letra A, você tem um retângulo, né, ó? Você tem um retângulo. Se você tem um retângulo, você tem 4 ângulos retos, ó. E aqui é onde estão os ângulos, certo? Ó. Você tem 4 ângulos retos aí, em um retângulo. Lembre sempre, o ângulo está onde? Está localizado aí no encontro, né? Ó. É a abertura entre duas linhas, ó. Uma linha tem outra linha. Aí aqui, ó, tem o vértice, que é o encontro de duas linhas. Então essa abertura é o ângulo, certo? Aqui tem um ângulo de abertura, ó. Tem um ângulo de abertura entre as duas linhas. Bem tranquilo aí, né? Letra B. Letra B, eu tenho um triângulo, ó. Tem um triângulo. Onde estão os ângulos aqui do triângulo? Tá aqui, ó. Aqui é um ângulo, aqui outro ângulo e aqui outro ângulo, certo? Lembre sempre, o ângulo é o ângulo de abertura aí entre duas linhas, ó. Entre o encontro de duas linhas. Então você tem o vértice, o ângulo geralmente ele vai ficar ali pertinho do vértice, né, ó. Porque o ângulo está indicando qual é a abertura, né, das linhas aí que se encontram no vértice. Ok. E letra C de cuscuz.
eu tenho um quadrilátero que não é um retângulo, né? Ó. Tem um quadrilátero aí, ó, que tem os ângulos diferentes. O retângulo ali tem os 4 ângulos retos, né? E esse quadrilátero aqui ele não tem os 4 ângulos retos. Certo? Muito bem. Esse quadrilátero ele vai ter, ó, 2 ângulos agudos, que são ângulos menores do que 90 graus, e tem 2 ângulos obtusos, ó. São os ângulos maiores do que 90 graus, certo? Aí estão os ângulos. Vamos para a questão 2. Questão 2 só tem a letra A e a letra B, né? Letra A diz aí para você identificar os lados e o vértice de cada figura. Pessoal, na figura A você tem assim, ó, esse e tem esse. Tem duas semi-retas, né, ó? 2 semi-retas. Aí você tem um ângulozinho aqui. Você tem um ponto M aqui, um ponto N aqui e tem um ponto O aqui. O ponto O é o vértice, né? Aí ele pede para você identificar os lados, né? Beleza. Lados. Os lados, você tem um lado OM. Aí você vai colocar uma setinha em cima, assim, apontando, ó. Por quê? Porque você tem uma semi-reta. A semi-reta tem a origem no ponto O e passa pelo ponto M. Por isso que ele fica assim, ó, certo? E o outro lado é o ON. Tem a origem no ponto O e passa pelo ponto N, certo? E qual é o vértice? O vértice vai ser o O, certo? Muito bem. Ele é representado por esse acentozinho circunflexo porque é onde é formado o ângulo. No vértice, ó, é onde é formado o ângulo ali. Beleza? Muito bem. Letra B. Você tem a figura assim, ó. Assim e assim. Semi-reta. Semi-reta. Tem o ângulo bem aqui. Tem o vértice T. Tem 2 pontos aqui. Um é o ponto R, o outro é o ponto S, né? Certo. Aí vamos para os lados. Vamos identificar os lados. Eu tenho um lado TR, ó, que começa no T e passa pelo R. Aí eu coloco a setinha em cima, que é para indicar que é uma semi-reta. E tem o lado TS, que começa no T e passa pelo S, ó, que está indicando que ele tem origem no T, a semi-reta, né? Tem origem no T e passa pelo ponto S. Beleza? E tem o vértice. O vértice aqui é o T, certo? O vértice T. Tá ok aí? Muito bem. Não esqueça de colocar o acento circunflexo, que é para indicar onde é o ângulo, né? O T é onde tem o ângulo. Ok? Muito bem, galerinha. Não esqueça da sua atividade de casa. A sua atividade de casa aqui é na página 115. Tá bom? Página 115, ó. A sua atividade de casa. A sua agenda. Não esqueça, certo? Qualquer dúvida aí, só perguntar. Beleza? Beleza, beleza. Um abraço, galerinha. Deus abençoe e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.